esse é o professor Davi. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, né? Ele é mestre e doutor em informática pelo programa de pós-graduação em informática da Universidade Federal do Amazonas. Ele é bolsista de produtividade, né, em pesquisa pela FAPEMA, desculpem se eu não falar a palavra correta. E ele também é analista de TI na diretoria de tecnologias da educação. Esse é o professor Luiz, ele é professor adjuntuado do Departamento de Informática da Universidade Federal do Maranhão, ele é doutor em Informática pela Universidade Federal do Amazonas. Bom, o professor Luiz, ele tem essas áreas aí que ele se especializou, né, ele foca nessas áreas, experiência na parte de engenharia de software, interação humano-computador, atua com engenharia de software experimental, qualidade de software, avaliação de usabilidade, coisas que a gente precisa muito no mercado hoje em dia, principalmente quem é dev, quem quer ser dev, quem é QA, e por aí vai. Bom, agora eu vou deixar os professores se apresentarem mais sobre a sua história. Aproveitem o máximo, pessoal. Esse não é mais uma palestra que os professores vão falar e vocês vão ficar calados. Vocês podem, a todo momento, ligar o microfone, falar pelo chat, mas é importante que vocês, se puderem, liguem os microfones, tirem as dúvidas vocês mesmos com os professores. Vocês vão saber aí fazer com que os professores entendam a pergunta de vocês e vamos fazer disso um bate-papo. Só um minuto que eu vou compartilhar a outra apresentação, que a apresentação é com as perguntas. Vocês conseguem ver aí? Pronto. Vamos tomar um rumo diferente dessa vez na nossa palestra. Como serão 2 professores, as perguntas serão direcionadas para os 2 professores, mas primeiro vamos entender como foi a trajetória do professor Davi, depois vamos entender como foi a trajetória do professor Luiz, e as perguntas o professor Davi responde e o professor Luiz responde. Professor Davi, é com você, pode aí pegar o lugar aí, né, da fala. Beleza. Primeiro, muito obrigado, né? Agradecer a Jácia e a todo o grupo de pesquisa do Learning Lab, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, com a lembrança no meu nome, claro. E é um prazer muito grande estar aqui, né? 53 alunos agora, quer dizer, 53 pessoas, né? Tirando eu, a Jácia e o Luiz, são 50 alunos aí. Então, primeiro agradecer, né, o horário. A gente sabe que, eu não sei se vocês estão acostumados aí com esse horário, mas para a gente não é tão comum esse horário, né, Luiz? A gente acaba atuando mais de dia, né? Então, ter essa plateia tão grande aqui é uma satisfação muito grande, gente. Muito obrigado, tá bom? E espero que seja bastante proveitoso para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, né? Eu fiz curso técnico em informática numa escola técnica do Amazonas, né? Não era Cefet ou IFCE, que deve ser aí, né? É uma outra escola que existe lá no Amazonas. Ela era chamada de Fundação Nokia de Ensino, aí depois virou Matias Macline, né? Mas, enfim, era curso técnico em informática. E aí, desde lá, eu gostei, né, da parte de computação, principalmente a parte de engenharia de software. Eu não conhecia como esse nome, eu conhecia como análise e projeto de software, análise e projeto de sistemas, que era o nome da disciplina, né, e eu gostei desde aí, tá? Então, eu fiz esse curso técnico e aí no vestibular eu já nem tinha mais dúvida, né? Na época a gente tinha um vestibular, não era o Enem que vocês fizeram, né? A gente tinha vestibular, cada instituição, cada universidade tinha o seu vestibular, né? Então, por exemplo, eu fiz o vestibular da Federal, a Jácia o vestibular da Estadual, né? E aí cada instituição tinha a sua prova.
né? Então, eu fiz o vestibular e nós tínhamos também um processo seletivo, cada final de ensino, cada ano do ensino médio tinha uma prova, né? Então, eu não tinha nem dúvidas, né? Eu já sabia que eu queria computação, tá? Então, eu escolhi, na verdade, ciência da computação, né? Eu poderia ter escolhido engenharia da computação, mas eu confesso para vocês que eu não gostava muito de física na época do ensino médio. E aí, quando eu olhei a grade, assim, eu vi física 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aí eu disse assim, não quero esse negócio, não. Vou para a ciência da computação, tem só uma física aqui, né? E aí, acabei indo para a ciência da computação, tá? Então, eu fiz graduação, né, em ciência da computação na Universidade Federal do Amazonas, tá? E depois, né, ingressei direto para o mestrado e para o doutorado, tá? Inclusive, a professora Jacilane foi a nossa colega aí, né, durante os estudos. A gente se conheceu, na verdade, numa consultoria, né? A Jaci, ela trabalhava numa empresa na época, né? Tinha, acho que, acabado de se graduar e trabalhava numa empresa, e eu estava terminando a graduação e estava trabalhando com consultoria em melhoria de processo de software, né? Ajudando as empresas a melhorar os seus processos, qualidade de processo e de produto. E aí eu já trabalhava numa dessas instituições. E aí eu e a nossa orientadora na época, né, foi lá fazer essa atividade. Então foi onde eu conheci a Jace, né? E aí desde então depois a gente estudou juntos aí na UFAM, né, durante o mestrado e o doutorado. Atualmente eu trabalho, né, como professor, tá? Aqui na Universidade Federal do Maranhão, tá? Já de antemão, adianto para vocês que eu não queria sair de Manaus, né? Assim, gostava da vida lá, era muito cômoda, né? A gente se acostuma e às vezes não quer sair, né, da zona de conforto, mas a vida vai levando a gente para lugares que a gente nem espera, né? Olha aí a professora Jacilane, olha a gente aqui, né? E a gente acaba encontrando muita felicidade em outros lugares, né? A gente acaba se realizando aí profissionalmente em outros lugares, o que é muito bom também, né? Então, aqui na UFMA, eu atuo em cursos de graduação, tá? Na graduação aqui nós temos um curso de graduação diferente, que nós chamamos de cursos de 2 ciclos. Então, o aluno, ele pega as disciplinas básicas da engenharia, isso dá para ele um curso de graduação, que é chamado de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, e aí, logo depois, ele pode ingressar em uma das engenharias. E aqui, no caso, tem engenharia da computação, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia ambiental e sanitária e engenharia aeroespacial, né? Aí o aluno pode escolher depois. Então, ele fica 3 anos nesse curso de bacharelado interdisciplinar, e aí depois mais 2 anos para fechar os 5 anos de uma engenharia, né? Então, eu atuo no curso tanto do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, quanto no curso de engenharia da computação, né? Eu não queria fazer engenharia da computação na graduação, mas acabei entrando num curso de engenharia da computação para trabalhar, né? E também atuo no programa de mestrado, né, em ciência da computação, que temos aqui, e no curso de doutorado de engenharia de ciência da computação em associação com a Federal do Piauí. Tá? Então, nós temos um doutorado que é compartilhado entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal do Piauí. Tá? Então, a gente acaba compartilhando aqui. Além disso, pessoal, eu também atuo como consultor em melhoria de processo de software, né? Eu e a professora Jacilane, aí dentro do modelo MPS da Softex, né? E também sou o secretário regional da Sociedade Brasileira de Computação no Maranhão. Nós temos uma escola regional, que é um evento regional de computação, que envolve, inclusive, vocês, né, do Ceará. É a ERCEMAP, a Escola de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí. Né? Esse ano foi aqui conosco, ano que vem vai ser no Piauí, e aí daqui a 2 anos vai ser no Ceará de novo, tá? Então foi no Ceará no passado, e aí sempre fica girando, né, entre os 3 estados, tá? Inclusive, ano passado foi organizado pelos professores de Quixadá, da UFC de Quixadá, né? A professora Carla estava envolvida, a professora Viviane,
né, que são professores lá da UFC de Quixadá, né? E aí esse ano foi o Instituto Federal do Maranhão que organizou, ano que vem vai ser a Universidade Estadual do Piauí, salvo engano, e aí vamos ver quem vai ser de novo, né, daqui a 2 anos. Pode ser vocês, por exemplo, né? Então, a gente vai conversando sobre isso mais para frente. Então, acaba atuando nessas três atividades assim, principais, né? No ensino, na parte de consultoria e de projetos, e na parte aí de apoiando a Sociedade Brasileira de Computação. Tá bom? Obrigado, professor. Agora o professor Luiz. Falar aí um pouquinho sobre a formação, a universidade, a hora de trabalho, contar um pouco. Com você. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Sim. Olá, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito aí o convite, né, dos lernianos, né, que chama, Jas? Lernianos, né? Eu ia falar pessoas de Nárnia, mas não, eles são presentes. Tudo bem, pessoal? Gente, eu não tenho uma história tão bonita quanto a do professor Davi, tá, gente? Eu não... Para início de conversa, para quem não percebeu ainda, eu sou estrangeiro. Na verdade, ex-estrangeiro, eu sou naturalizado agora, tá? E minha história é diferente porque eu não sabia o que eu queria fazer tudo que eu fiz, tá? Eu fiz... para início de conversa, lá no Peru, a gente não tem... Para quem não sabe, eu sou peruano, né? E lá no Peru a gente não tem essa visão ali de fazer pesquisa, né? A gente não era, né? Que nem o Brasil, né? Que investia muito em educação, né? Que tinha todos esses pontos, né? Dessa preocupação com aumentar aí, contribuir para a ciência, né? Então, o Brasil, dentro da América Latina, ele é um país muito bem visto, né? Considerando esse investimento que ele faz, essa preocupação que a gente tem em relação ao desempenho, né? Em termos de ensino, né? De a gente fazer tecnologia, né? Então, eu acho muito legal, né? E aí, eu terminei a escola e eu não tinha dinheiro para bancar uma faculdade, certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque para mim aqui está cortando tudinho, todas essas fotos de vocês. Estão me ouvindo? Estamos sim. Perfeito. Tá. E aí, como a gente não tinha isso lá no Peru e eu não tinha dinheiro, né? Fazer faculdade na época, para mim, não era uma boa opção, né? Entre aspas. Né? Não que eu não quisesse, mas é porque eu não tinha como pagar. As universidades lá no Peru, normalmente, elas são particulares. As melhores universidades são particulares, né, lá no Peru, diferente daqui no Brasil, em que muitas das universidades federais, né, estaduais, também têm uma boa conceituação. No Peru isso não acontece. Então, por conta desse recurso, né, essa falta de recurso, eu pensei, talvez não tenha uma oportunidade e tal. E aí, no Brasil, tinha um programa que se chamava Programa Estudante Convênio de Graduação, né? Que ele convidava os alunos que tinham um bom desempenho nessas escolas, né? De outros países, como, por exemplo, o Peru, né? E se tivesse uma vaga ociosa, né? Ou se tivesse a oportunidade de criar uma nova vaga para receber esses estudantes e assim o Brasil compartilhar a educação com outros países, né? O Brasil tinha esse programa, né? Para auxiliar, para disseminar o conhecimento, né? E aí eu me candidatei para esse programa e eu consegui uma vaga, né? Consegui uma vaga para o curso de Engenharia da Computação. Eu não sabia que eu queria ser engenheiro da computação, eu nem sabia que eu queria trabalhar com computação. Eu gostava de jogar videogame, tá? Então eu gostava disso. Eu não sabia programar, o Davi já sabia que ele já queria entrar para a área de computação, engenharia de software, desenvolvimento, essas coisas, não sabia nada. E eu escolhi o curso de Engenharia da Computação porque na época que eu era aluno, a minha ex-namorada, ela estudava arquitetura. E eu fui procurar no Google, antes de escolher o curso, o que o arquiteto fazia e quem gostava de computador, né, fazia, que parecia com arquitetura. E saiu lá para você trabalhar como engenheiro da computação, que era um arquiteto de computadores, foi o que se falou, né? Se eu for trabalhar nisso daí, eu acho que eu vou gostar. Eu escolhi. Sorte a minha, eu comecei a gostar, né, disso, porque se eu não gostasse, eu ia me ferrar muito feio, né? Mas, né, dei sorte e acabei gostando. Eu poderia dizer que eu sou uma pessoa bastante eclética. Eu gosto de programar, eu gosto de fazer projeto, eu gosto de modelar, eu gosto de interface, eu gosto de várias coisas. E isso é muito chato para uma pessoa que, depois de um tempo, começa a entediar, né? Quando ela trabalha com muita coisa assim em paralelo, né? Ou trabalha só com uma única coisa, se ela gosta de muita coisa, ela acaba se entediando. Mas a sorte da computação, né? Pelo menos o que eu vejo, é que quando a gente tem
como a gente trabalha em vários outros setores e a gente acaba resolvendo vários problemas ao longo da nossa vida acadêmica, porque a gente desenvolve sistemas para solucionar problemas de outras áreas, né? Normalmente a gente acaba fazendo isso, né? Então, isso tem feito, felizmente, né, que a computação ela tenha se transformado para mim. Então, eu trabalho em muitas coisas, né? Então, considerando a minha formação, né, eu terminei, que nem o Davi, eu não fiz nada disso, né? Que ele fez PIB, que ele trabalhou em projetos, eu não fazia nada disso. Eu estava na faculdade, ia para a academia, terminava de malhar, ia comer, aí ia lanchar, conversava, estudava um pouco, e essa era a minha rotina. Eu não sabia, na minha época, né? Era diferente, não tinha redes sociais, não tinha tudo que vocês têm hoje, né? E aí eu não sabia de todas as oportunidades que tem, né? Então, com essa nova era, né, de informação, em que a gente tem tudo mais, tem acesso a mais coisas, né? E eu não sou tão velho assim não, tá? Para o pessoal que deve estar pensando aí, nossa, né, não tinha rede social. Rede social é recente, tá, gente? E aí, na época, eu não sabia de nada disso, né? Então, eu não fiz nada dessas coisas. Aconteceu que eu terminei a graduação e pela minha condição de eu ser estrangeiro na época, eu não conseguia emprego. Então, eu não tinha carteira de trabalho, não conseguia fazer nada. Então, o meu jeito de conseguir me manter dentro do Brasil e continuar me especializando era estudar. Então, eu soube que havia oportunidade de fazer um mestrado, né? E aí eu me envolvi no mestrado. E foi no mestrado que eu comecei a ver outras oportunidades, né? Outras opções, né? Foi durante o doutorado, quando eu já estava mais avançado dentro dessa linha, né? Que eu percebi que também eu podia trabalhar como professor, trabalhar em projetos, né? Então, aí já conseguia me estabilizar em termos mais formais, digamos assim, de ter o visto, né? E a partir daí foi só oportunidades aparecendo, né? Então, para quem se especializa, né, o mercado de TI, como o colega aqui de vocês comentou, né, realmente ele está muito aquecido e faltam muitos profissionais. E eu percebo isso o dia inteiro. Todo dia que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, nossa, como a pessoa não percebe isso daqui, como a pessoa não vê isso daqui, né? Então, é uma questão de formação, né? Uma questão de evolução da pessoa para ter esse conhecimento. Então, eu entrei num curso de engenharia da computação, diferente do Davi, no curso de computação eu não tinha problema, eu gostava muito de física, matemática, então eu sabia que eu ia seguir alguma área de exatas, não sabia o que, né? E aí eu acabei entrando nessa parte, né? Dentro do meu mestrado e doutorado, eu trabalhei na área de engenharia de software com ênfase em qualidade, focando em HC, né? Interação humano-computador. Então eu gosto muito disso. E eu acho muito legal como a gente pode, né, ter um impacto positivo na vida das pessoas quando a gente faz um bom projeto de interface. E como muitas pessoas têm um impacto negativo na minha vida quando eu não desenvolvi um sistema que me atenda. Inúmeras as vezes que eu queria que o sistema fizesse uma coisa e o sistema não faz, ou o sistema me apresenta uma mensagem de erro porque não previu, né, a possibilidade de um cenário específico, de um fluxo de exceção, uma coisa do tipo. Então, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de prever essas coisas, né? E poderia-se dizer que eu sou um testador nato. Eu gosto muito de encontrar erro nas coisas, né? Então, em vez de eu construir, eu sou a pessoa que destrói, né? Então, eu trabalho muito com isso, visualizando essa parte de qualidade, mas não diferente do Davi, que ele trabalha com qualidade de processo, né? Eu trabalho com qualidade de produto. Então, eu me preocupo, né, com essa parte. Os desenvolvedores não gostam muito de mim, mas quando eu aponto os defeitos, os desenvolvedores que abraçam essa ideia, eles se tornam melhores desenvolvedores. No futuro, eles acabam não cometendo os mesmos erros que eles cometiam antes, né? Então, muitos dos nossos alunos da área de ciência da computação, que é a área que eu trabalho agora, né? Eles valorizam muito a engenharia de software por conta dessa visão que eu trago, né? Então, sim, tenho graduação, mestrado e doutorado na área de engenharia da computação e engenharia de software, né? Com relação à universidade, né, me formei na mesma universidade que o Davi, é por isso que eu conheço o Davi e conheço a Jace também, né? Inclusive, a Jace e eu estudamos juntos na época do doutorado, né, e do mestrado também. E o que eu trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia, como eu falei, eu sou muito eclético, gosto de muita coisa, certo? E eu não gosto muito de ficar parado, né? Eu não sei que outras perguntas vêm aí pela frente, tá, pessoal? A gente tinha até preparado uma apresentação, né, para não passar batido. E lá eu comentava vários dos projetos que a gente faz, né? Então, quando eu cheguei na UFMA, né, na verdade, eu passei por várias instituições. Eu passei pela Uninorte, inclusive a Jace pegou minha vaga depois que eu saí de lá, né? Aí a Jace conheceu muitas pessoas legais por lá também. Eu gosto muito da Uninorte, uma instituição particular lá no Amazonas, né? E por lá, eu trabalhei em vários projetos, principalmente de ensino, né?
terminei essa parte, né, eu trabalhei na parte acadêmica dentro da Universidade Federal do Amazonas, até que eu fui redistribuído para a UFMA, né, onde eu trabalho até os dias de hoje, né. E aí, dentro dessa universidade, né, da UFMA, né, eu comecei a trabalhar em várias coisas, né, e quando eu cheguei, como qualquer professor, normalmente a gente começa dando uma e outra aula, e depois vai trabalhando com alguns projetos com alunos, né, orientações e tal, né. E aí eu fui, né, percebendo as oportunidades dentro da universidade, e eu me envolvi em várias coisas, né. Entre elas, né, hoje eu sou tutor do Grupo PET, então assim como a Jace tem o Learning Labs, a gente tem o Grupo PET, que é o Programa de Educação Tutorial. E lá a gente desenvolve várias atividades no eixo de ensino, pesquisa e extensão. Então a mesma coisa que vocês fazem, nós fazemos. Temos vários grupos, eventos, né, que a gente participa, cria. Durante a pandemia a gente esteve bastante ativo. Agora que a gente voltou, né, por conta dessa limitação de recursos, né, que a gente acaba tendo, a gente está focando mais em desenvolvimento de sistemas, né, ou organização de outros eventos, porque na área de computação a gente já fez várias coisas, né, então a gente está querendo explorar outras experiências para os alunos também, né. E aí, dentro do PET, né, eu comecei a me encontrar conhecendo outros profissionais e outras atividades. E aí os professores dentro da UFMA me chamaram para vários projetos. Então, hoje em dia, eu diria que eu trabalho com a parte de ensino, que eu sou tutor do Grupo PET, dou aulas de graduação, com a parte de pesquisa, porque eu sou também membro do programa de pós-graduação, né, em ciência da computação da UFMA, e do doutorado, mesmo doutorado que o professor Davi, então também sou professor dentro dessa linha, certo? Aí a gente faz várias atividades de pesquisa, né, e tudo mais. Então, com relação à pesquisa, o que eu tenho feito, né? Eu tenho trabalhado em vários projetos, né, porque uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei no Maranhão é que não tinha muitos professores da área de engenharia de software. Então, eu achava, assim, que o pessoal que estava dentro da área de ciência da computação, né, dentro do curso, olhava assim, engenharia de software é mais uma disciplina que a gente tem que pagar, né, para a gente se formar e tudo mais. Não viam a importância da disciplina. E era porque os outros professores, quando falavam, obviamente falavam das suas respectivas áreas, que não era engenharia de software, e os alunos achavam muito legal trabalhar com games, os alunos achavam muito legal trabalhar com inteligência artificial, e não tinham essa visão. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um estudo acadêmico, certo? Olhando a academia e indústria. Então, o que eu peguei foi, vamos olhar o que o pessoal dentro da indústria de software tem feito. E dentro dessa pesquisa, eu comecei a analisar o conjunto de vagas que eram ofertadas dentro do estado do Maranhão, sendo na capital ou em outras cidades, e o que elas estavam cobrando dos profissionais que estavam sendo formados. E para o meu alívio, né, isso demonstrou que a área de engenharia de software era cobrada em mais de 50% das vagas. Então, de um intervalo de vagas, por exemplo, 100, 50 pediam algum conhecimento em engenharia de software. Seja teste, análise, projeto, alguma das coisas que a gente ensina em engenharia de software, essas vagas estavam cobrando. Com base nessa pesquisa, eu consegui atrair aí as pessoas interessadas na área, né? E aí a gente começou a formar um grupo. E hoje a gente tem o grupo de pesquisa Dexter, do qual o professor Davi também faz parte, e outros professores dentro da UFMA. E nesse grupo de pesquisa Dexter, a gente também é chamado para fazer consultorias. Então, dentro da área de pesquisa, vocês podem ver que eu trabalho no ensino, né? Eu trabalho na parte de ensino de engenharia de software, eu trabalho na parte, dentro do meu mestrado e doutorado, que é qualidade de software, em termos de qualidade de produto, onde a gente faz desenvolvimento de tecnologias, técnicas, ferramentas para a melhoria da interação humano-computador, outros atributos de qualidade, certo? E do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né? Eu trabalho com vários projetos. Eu já trabalhei para algumas empresas que desenvolviam sistemas computacionais, como, por exemplo, para gerenciamento e automação de registro de consumo de energia, para o desenvolvimento de sistemas computacionais, né, para fazer a verificação de inadimplência em termos de pagamentos, fazer tratamento de clientes para melhorar a experiência do usuário. Eu já trabalhei também no desenvolvimento de sistemas de apoio ao ensino. Hoje em dia eu trabalho no desenvolvimento de bibliotecas digitais móveis, trabalho no desenvolvimento de e-books e ambientes virtuais de aprendizagem, e também trabalho no desenvolvimento de sistemas para apoiar a prestações de contas dentro de instituições, né, do governo. Então, eu acabo trabalhando nesses contextos aí. Normalmente, eu tenho ao meu cargo vários alunos. Dentro do PET, eu gerencio 18 alunos, que é um grupo grande.
Dentro da área de pesquisa, eu gerencio, se não me engano, 6 a 8 alunos que trabalham com graduação, né, mestrado, doutorado. E, finalmente, com relação aos projetos, eu estou com uma equipe de mais de 8 alunos aí, que estão sendo gerenciados para diversas atividades, né? Fora isso, eu trabalho com a organização de eventos, faço consultoria aí para várias equipes que não são da área de computação e que precisam desse suporte, né? Então, a gente sempre tem esse apoio para fornecer, né? E, né, passar esse conhecimento adiante, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu sempre busco fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu não sou uma pessoa que goste muito de ficar falando de, eu vou olhar essa parte técnica e, tipo, eu não gosto quando a gente fala muito de pesquisa e essa pesquisa não consegue ser aplicada. Então, para alguma coisa me chamar a atenção, eu tenho que ver que aquilo vai dar algum suporte. Então, é por isso que eu fiz aquelas pesquisas lá, e eu posso comentar outras depois, né? Em que todo o conhecimento da engenharia de software é aplicado justamente para trazer um resultado positivo, seja para a indústria ou para a academia, né? Então, é isso. Essas são as perguntas aí que eu respondi, né? Acho que respondi, né? Obrigado, professor Luiz. Agora a gente vai para as perguntas. Como vocês decidiram seguir essa carreira acadêmica? Alguns responderam, né? Mas se faltou alguma coisa, vocês podem responder. Normal essa pergunta. Pode ser primeiro o professor Davi, depois o professor Luiz, ou vice-versa. Então, a palavra é de vocês. Querem que eu comece? Quer que eu comece, Davi? Já que eu estou aqui? Começa aí, por favor. Claro, começa aí. Olha, em relação ao meu processo de escolha, como eu já falei, eu não sabia de nada. Quando a gente, pelo menos quando eu cheguei, eu não sei como vocês fizeram, gente, mas eu não sabia, eu só queria uma vaga para estudar na universidade, né? Então saiu uma vaga e eu fui. E aí, no momento de eu escolher, de eu selecionar a vaga, não indicar, como eu falei, eu procurei ali e eu vi, era um arquiteto de computadores, eu gostava de computador, foi isso. A sorte é que dentro do curso você tem várias áreas que você pode escolher. Então, eu acho muito difícil uma pessoa chegar e dizer, não gosto disso, porque você vai encontrar alguma coisa. E aí, como eu falei, uma das coisas que eu mais gostava dentro da área de computação era encontrar justamente esses gargalos, né? Não era dizer que um desenvolvedor errou no seu trabalho. E sim, tipo, você tinha pensado nesse cenário, nessa possibilidade na hora de desenvolver o sistema? Você já tinha pensado que o usuário poderia colocar esse tipo de dado no lugar do que o outro, do que o designer projetou, do que o analista projetou? Então, quando eu comecei a ver esse tipo de disciplinas, para início de conversa, eu ia trabalhar na área de processamento digital de imagens. Era uma área que, na verdade, me dava bem em muitas áreas. Eu gostava muito de matemática, e então, se eu quisesse, eu poderia ir para a área de elétrica, porque na engenharia da computação você pode escolher uma dessas áreas, né? E na parte de elétrica eu gostava muito, eu criava circuitos, eu achava o máximo fazer isso. Sabe aquele circuito que alguém tem que projetar e depois tem que embutir numa placa e tal? Eu fazia isso. Mas depois de um tempo aquilo se tornava um pouco monótono, né? Porque era tipo, você prever um circuito, verificar, atenção, essas coisas, né? Como os problemas eram mais mutáveis dentro da área de ciência da computação, aí eu fui ver que outras coisas. E na área de ciência tinha muitas outras coisas que eu gostava. Eu gostava de algoritmos, eu gostava, como eu falei, eu gostava de processamento digital de imagens, eu gostava de IHC e tudo mais. E quando eu vi que tinha uma área que trabalhava justamente com o processo de interação, aí eu comecei a ver e via que esses fluxos não eram percebidos por um monte de gente, e via que eu podia ser contratado para encontrar os efeitos no trabalho dos outros, aí eu achei legal, que eu já gostava de fazer isso normalmente, né? Então eu disse, se puderem me pagar para fazer isso, é isso que eu vou fazer, certo? E como eu falei, eu não escolhi fazer um mestrado ou doutorado, assim, por opção assim, eu quero fazer. Por um lado, eu achava que eu ia acabar fazendo. Não pensava em fazer no Amazonas, para início de conversa, certo? Pensava em talvez em outro lugar. Eu não tenho problema com o idioma, eu falo inglês, falo espanhol, falo português. Então, tipo, se eu quisesse, eu poderia testar alguma coisa, né? Mas foi o caminho, né? E como eu já estava disponível essa oportunidade, eu sempre ouvi falar, olha, quando você vai para o mercado, é muito difícil você voltar. E eu tinha medo de não voltar, né? De não continuar a me especializar. Então, o processo de escolha foi mais por, eu quero fazer, tenho medo de, se não fizer agora, não voltar mais, e eu acabei indo para essa área. Para escolher a parte de como se especializar, porque você ainda, dentro da área de HC, você pode trabalhar com um monte de coisas. Dentro da área de engenharia de software, vejam, o Davi e eu temos, entre aspas, e a Jace, né, temos a mesma linha, engenharia de software.
O Davi já se trabalha com melhoria de processo, eu trabalho com qualidade de produto. Dentro da melhoria de processo, Jace e Davi, cada um tem um tema específico. Então, você consegue se especializar em várias áreas, dentro da mesma área, dentro da mesma sub-área, por exemplo. Então, eu acho bem legal, né, que tem para onde você fazer, não tem essa, né? Então, mesmo que você escolha a mesma área, tem outra coisa que a outra pessoa, né, acha ou não acha interessante, né? Então, eu particularmente gostava muito da parte de usabilidade, e no mestrado eu trabalhei com desenvolvimento web, e no doutorado eu trabalhei com desenvolvimento mobile, tentando seguir, né, os padrões do mercado, né, que eu achava interessante ficar atualizado, né. Então, foi dentro dessa linha que eu acabei decidindo, né, o que eu queria fazer, certo? Então, se serve de alguma ideia para vocês, né, tentem encontrar uma coisa que vocês gostem, né, e que mantenha vocês entretidos. Porque às vezes a gente faz uma coisa, né, escolhe, mas às vezes a gente não, tipo, beleza, é o que eu estou fazendo agora. Mas veja, é uma coisa que você vai acabar trabalhando por muito tempo, né? Ou faça que nem eu. Hoje em dia, eu trabalho em vários projetos que não necessariamente fazem, né, o que eu estudei. Por exemplo, hoje eu já trabalhei com gerência de configuração, eu tive que verificar qual é o fluxo para fazer a manutenção do software em termos do controle de versões. Não é uma coisa que eu tinha trabalhado no mestrado, no doutorado, mas é uma coisa que eu trabalho hoje, acabei fazendo. Dentro da parte de testes, eu trabalhei com teste funcional, eu tinha trabalhado com teste de usabilidade. Então, hoje, eu aprendi a fazer a identificação de defeitos, plano de testes, executar esse tipo de coisa, fazer propostas ali de como a pessoa tem que executar os testes, certo? Em relação ao desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei com diversos tipos de conceitos de sistemas. Então, eu trabalhei com sistemas educacionais, trabalhei com sistemas voltados para a indústria, para um objetivo específico, que é da organização, certo? Então, dentro da área de computação, a gente tem muita sorte de poder trabalhar com várias coisas, vários projetos, né, que vão mudando e você vai se reinventando. Então, mesmo que você agora diga, eu estou trabalhando numa área que talvez não seja tão interessante para mim no futuro, veja que o conhecimento que você ganha nessa área pode ser bastante relevante, como eu. Muitas vezes o pessoal fala, mas tu perdeu um ano a mais, né? Porque o Davi terminou em 4 anos, outras pessoas terminaram em 4, enquanto eu terminei em 5, né? Para terminar a engenharia, né? Mas o conhecimento que eu ganhei em matemática, por exemplo, é muito útil para quando eu tenho que fazer alguma análise estatística, né? Eu consigo entender isso muito mais fácil, né? Então, todo o conhecimento que você ganha, eu acho que ninguém tem como tirar de você, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, né? E sempre o aprendizado pode ser aproveitado em outras áreas, né? Por exemplo, eu não trabalho com gerenciamento de projetos dentro do ponto de vista de educação, mas o que eu aprendi em gerenciamento de projetos na engenharia de software me serve para eu dar direcionamento às pessoas que trabalham comigo em outras áreas, né? Então, eu acho super interessante, né? E é assim que eu acabei me especializando e trabalhando em diversas coisas que, hoje em dia, né, são bastante legais para compartilhar. Então, é isso. Passo para ti a palavra, Davi. Bom, na verdade, né, tudo começou com meu pai, dizendo assim, tem que fazer computação porque é a profissão do futuro. Né? Na época do curso técnico, ele virava para mim, na verdade, ele dizia que eu tinha que escolher entre computação e telecomunicações, né? Nós tínhamos 3 cursos técnicos, era informática, telecomunicações e eletrônica. E aí, eletrônica, eu já não queria mesmo, né? E aí ele falou para eu decidir entre telecomunicações e informática. Eu fui para informática e depois ele conseguiu convencer minha irmã a ir para telecomunicações, né? Mas eu comecei por aí, então, né? E gostei, né, da área de computação, como eu falei, e fiz o curso técnico. Aí, na graduação, na verdade, o que me chamava mais atenção, né, eu terminei o curso técnico, eu tinha que fazer um estágio. Então, eu fui para uma empresa trabalhar também, assim que eu entrei na faculdade, por causa do curso técnico, né? Eu tinha que estagiar mesmo assim. E aí, na graduação, um professor, né, me convidou para fazer iniciação científica, para fazer PIBIC, né? E aí ele falou, olha, eu tenho um PIBIC aqui na área de recuperação da informação, né? Recuperação da informação, naquela época a gente tinha o Google, né? Tinha o Google e tinha várias outras empresas, vários outros pesquisadores querendo fazer uma máquina de busca também. E aí o professor perguntou, né? Você não quer trabalhar comigo nessa parte de recuperação da informação?
né, melhorar a máquina de busca e etc. Aí eu disse, beleza. Então eu saí do meu estágio, né, não quis ser efetivado no estágio para ficar trabalhando como bolsista de iniciação científica. Naquela época o valor era quase o mesmo, né? Hoje é totalmente diferente, mas o valor de uma bolsa era o valor que eu recebia no estágio de nível médio. Então eu preferia ficar só na faculdade, né? Eu já queria muito e tal, queria me dedicar mais. E aí, lá nessa iniciação científica, foi que eu comecei a me encontrar, né? Eu gostava de ler os artigos, eu gostava de ficar pesquisando sobre recuperação da informação, preparando os códigos, rodando os códigos, né? Naquela época a gente deixava o código rodando a noite inteira para ficar pronto no outro dia, o resultado. Então, ali eu já comecei a gostar, né? E, assim, eu sempre tive vontade já de ser professor. Acho que era uma coisa... desde eu dizia que eu ia dar aula na escola que eu fiz ensino técnico, né? Começava assim. Então, eu até fui procurar na época, uma época, né? Quando eu estava terminando a graduação, eu fui procurar a escola, mas eles estavam sem vagas naquele momento. E aí, assim, eu também via, na minha época, né, que a graduação só já não seria suficiente, né? Eu acho que teria que fazer alguma coisa a mais, uma especialização, um mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado, né, a gente vê que é outra filosofia, né? E aí eu entrei no mestrado e aí eu gostei muito, né? Continuei gostando da parte de pesquisa, só que aí já estava na área de engenharia de software, né? E gostei muito da pesquisa. Eu disse assim, já que eu estou aqui, parecido com o Luiz, né? Vou logo para o outro, vou logo terminar o doutorado, porque aí eu já engatava uma coisa na outra, não ia para o mercado ganhar muito dinheiro, né? Continuava ali vivendo de bolsa enquanto dava, né? Era uma época em que os valores das bolsas eram razoáveis, né? Na verdade é o mesmo valor de hoje, tá? Só que financeiramente era mais, valia mais, né? O dinheiro. Então, né, eu tinha a oportunidade, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas meus pais podiam, né, me bancar, me manter só estudando, então eu aproveitei realmente a oportunidade que tinha de só estudar, né? Então eu acabei ficando aí direto, terminei o doutorado e eu já sabia que eu queria isso, né? Ali no final da graduação eu já sabia que eu queria ir para a área acadêmica, né? No início era só ser professor, e aí depois a gente vai, né, vendo que, na verdade, tem toda a parte de pesquisa, e isso é bem interessante também, tá? Então, assim, primeiro foi a escolha pela computação, né, e depois foi a escolha para ser professor, mas foi algo bem, para mim, assim, bem natural, né? Então, eu já sabia, de fato, que eu queria isso, então foi bem natural, né? Acho que é isso. Respondido. Galera, quem quiser ligar o microfone para fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu tenho uma pequena apresentação aqui que eu fiz na época que eu terminei o doutorado, que eu tinha que ir numa escola, né? Fazer uma apresentação sobre o que é ser cientista, né? E aí eu resgatei essa apresentação aqui. Depois, se vocês quiserem que eu apresente ao final, eu posso apresentar para vocês, tá bom? Na hora, na hora. Queremos, sim. Eu tenho só um comentário a fazer. Era até uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para o Davi, que ele comentou que fez o curso técnico. E aí eu fiquei na dúvida como foi essa escolha pelo curso técnico. E eu achei muito interessante você dizer que seu pai te incentivou, Davi, por causa que até hoje, assim, né? Eu estou há 4 anos na faculdade e meu pai não sabe o que eu faço. Aqui em casa ninguém sabe. Então, eu acho que é muito. E eu acho que é uma coisa muito comum, que eu converso com meus colegas também, tipo assim, a família deles não sabe muito bem o que eles fazem e toda essa área da TI, né? O que a TI faz e abrange. Quando alguém pergunta, ele diz assim, ela trabalha lá no computador. Então, achei muito interessante, aí você acabou respondendo a pergunta aí que eu iria fazer. Não, tranquilo. Era exatamente isso, né? Na época do ensino médio, meu pai comprou um computador para mim parcelado em 36 vezes, né? Era muito caro e não tinha tanto dinheiro, mas ele se esforçou muito
né, para comprar um computador para eu poder estudar aí no ensino médio, né, técnico. E aí ele só disse assim, computação é coisa do futuro, não sei o que, vai lá e vai fazer, né? Então, assim, ele não sabe também, não, mas ele sabe que eu fico aí fazendo esses softwares, esses aplicativos, né? Então, para ele já é quase o suficiente. Acho que vocês conseguiram responder o porquê de se especializar. Se quiserem falar mais algum ponto, sintam-se à vontade. Senão a gente pode passar para outra pergunta. Certo. Na apresentação, eu até comento sobre isso. Gente, meu pai, ele tem até a 6ª série do ensino fundamental, né? E a minha mãe até o 1º ano do ensino médio, o equivalente. Tu quer mostrar a apresentação, Davi? Pode ser. Mas não tem mais perguntas, não? Tem, mas aqui a gente fez, caso vocês não trouxessem nada, porque vocês disseram que talvez não tivesse tempo, né? Então a gente é meio que precavido, não, a gente não precisa seguir, não. A gente pode mostrar para vocês, pode mostrar. Pode mostrar. Posso mostrar? Aí o Luiz vai complementando depois. Então, pronto. Eu acho que eu estranho chamar o Lute de Luiz, mas tudo bem. Vocês vão ver ainda logo da UFAM. Fica à vontade, Jéssica. Vocês vão ver as logos da UFAM, da FAPEAM, tá bom? Que é a Fundação de... Acho que a internet do Davi caiu. Ele caiu aqui. Guardem só um pouquinho. Voltei, gente, desculpa. Eu coloquei para compartilhar e caiu. Deixa eu abrir de novo aqui, peraí. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora foi, né? Deixa eu botar aqui a apresentação. Acho que é bem legal, que aí dá uma visão também para vocês de alguns outros pontos, e aí a gente volta para as perguntas depois, né? Caso não tenha feito. Então, vamos lá. Né? Na verdade, que profissão seguir, né? Você pode ser um médico, pode ser um engenheiro civil, pode ser um cantor, uma cantora, né? Você pode ser um juiz, né? E também ser um orquestrador, né? Você tem aí, na verdade, a gente tem várias profissões, né? O meu avô queria que eu fosse médico, né? Ele dizia que não tinha nenhum médico na família. Na verdade, não tinha ninguém graduado na família na época. E aí o sonho dele era ter um médico na família. Bom, não virei médico, mas virei doutor, né? Então, acho que dá quase na mesma aí, né? Todo mundo é chamado de doutor, certo? E aí, que tal ser cientista, né? A gente não pensa muito nessa profissão, né? Não se pensava muito nessa profissão, né? Por que as pessoas evitam se tornar cientistas, né? Porque isso parece não ser coisa de gente normal, né? Não quero morar em um laboratório, né? Então tinha muito esse estigma. Não sou um gênio. Às vezes você olha, né, e pensa assim, eu não sou um gênio. Para quem não sabe, esse aqui é o Bikman, tá? Do mundo de Bikman. Era um programa de ciência que passava na TV Cultura quando eu era criança, né? Não gosto de matemática, porque normalmente ligam cientista à matemática, né? Ciência no Brasil é loucura. Às vezes, né, a gente está, na verdade, né, passando por períodos complicados de descrença de várias coisas, né? E muitas pessoas, na verdade, elas estão mal informadas sobre o que é um cientista, né? O que um cientista faz, né? Um cientista é aquele que pratica a ciência. Ponto. Tá? Então, se vocês no dia a dia praticam ciência, né, então vocês podem ser um cientista, né? A ciência, na verdade, ela é uma atividade que busca explicar os fenômenos do universo, qualquer fenômeno, gente. Tá? No nosso caso, aqui da engenharia de software, o que a gente procura explicar do universo? Nós procuramos explicar, né, como funciona um processo de desenvolvimento, como funciona a gestão de conhecimento do processo de software, como funciona a aprendizagem organizacional,
né? Falando aqui mais próximo das atividades que eu e a Jas trabalhamos, né? O professor Luiz, como fazer testes mais otimizados, como melhorar a interface das aplicações. Então, a gente está explicando um fenômeno. Não pensem que é só o fenômeno do feijão nascendo no algodão, tá? Então, qualquer fenômeno que você se sente ali instigado para analisar, né, pode ter um indício ali de que você pode querer ser cientista, né? E sempre se baseia no método empírico. Não tem nada de eu acho, tá? É sistematizado, é experimental e é demonstrável, né? E um cientista, ele procura soluções para problemas de forma organizada, criteriosa e transparente. Por que ele faz isso? Porque uma das regras de ouro da pesquisa é que elas consigam ser replicadas, né? Tanto em termos metodológicos ou em termos do resultado, né? Vai depender da abordagem experimental aí que você usa. E o que faz um cientista ou um engenheiro da computação, né? Ele estuda técnicas e práticas para aplicação de algoritmos, ele estuda técnicas para melhorar a usabilidade, ele estuda estratégias para auxiliar a melhoria das empresas de software, tá? Então, tem várias aí, né, oportunidades dentro da área de computação, né? Então, por exemplo, fazer um buscador, então o cara estudou como que se organizavam as palavras, primeiro para organizar esse banco de dados, né? E depois foi melhorando aí o sistema de busca, né? Ou então, fazer um sistema que mapeia aqui toda uma região, esse sistema são mandados dados via satélite, tá? Então, tudo isso, né, são atividades de um cientista e de um engenheiro da computação, tá? Também estuda sistemas embarcados, né, para melhorar a vida das pessoas, faz integração hardware e software, né? Então, vê aí se a pessoa está chateada ao usar uma interface, né, e aí entra muito em aspectos de experiência do usuário e usabilidade, né, e aqui, né, como que se formam grupos aqui de compartilhamento de conhecimento, e etc. Tá bom? Traços que podem caracterizar um cientista: curiosidade intelectual, né, muito interesse pelo objeto de estudo, tem um senso crítico muito grande, né, a pessoa que critica ali, que é o cri-cri na frente do professor, né, tem independência intelectual, ele consegue pensar por si, fazer críticas por si, tem que ter dedicação, né, ele se dedica muito a fazer as atividades ali da pesquisa, que às vezes não dá certo, né, às vezes um trabalho é rejeitado, um experimento não dá certo, e aí, na verdade, você tem que praticar resiliência, né, você tem que se dedicar e melhorar aquele trabalho, ter perspicácia, né, para executar as atividades, muita paciência, né, está acoplado aí quando você leva, né, as rejeições, e aí você tem que ter paciência, juntar ali os comentários e partir para outro, tá? Essas qualidades não são exigidas também em outras profissões? Elas são, né? Mas, assim, na parte de cientista, você acaba tendo isso muito mais aguçado. Porque muitas vezes, no ambiente profissional, você não precisa ter tanta curiosidade. Você está ali para resolver um problema que seu chefe pediu. Então, resolveu, vai embora para casa. Acabou, tá? A vida está ganha. Mas quando você tem uma curiosidade a mais, por que aquilo funciona daquele jeito, qual é a complexidade daquele algoritmo, né? Então isso pode aí te dar uns traços de que você pode querer ser um cientista, né? Precisa ser gênio para ser um cientista? Ter aptidão ajuda, mas não é necessário e nem é suficiente para garantir o sucesso numa profissão, tá? Eu tive colegas de graduação que são caras muito excepcionais, que faziam coisas muito mais rápido do que eu na graduação. E eles não são cientistas, eles são bons, excelentes profissionais, né? Eles estão aí na Amazon, estão no Google, no próprio Google, na Microsoft, né? E são ótimos profissionais, acabou, tá? Então, assim, eles tinham aí todos esses papéis, vários desses aqui, na verdade, né? Curiosidade intelectual e etc., mas decidiram seguir o caminho, né, do mercado, tá? E não precisa, né? Eu não tinha tanto assim, né, como eles, mas fui lá
né? E, na verdade, o que vale muito é o esforço, né? E sempre essa máxima aqui, né? 1% de inspiração e 90% de transpiração, né? Um pouco de inteligência, né? E muito trabalho e dedicação, tá? Isso é o que vai mais contar no final das contas, né? Como é que eu aprendo a ser um cientista? Você tem que seguir uma carreira em uma universidade, no Brasil principalmente, né? As carreiras de cientista no Brasil, eles estão normalmente atrelados a universidades, né, que te permitem fazer, né, as pesquisas, porque fora do país, gente, existem os institutos de pesquisa. Então, o cara ele é contratado para trabalhar com pesquisa, né? No Brasil, isso ainda é muito pouco, tá? E aí, claro, a maioria, em sua grande maioria, são nas universidades. Então, a gente acaba tendo que se dividir entre ser professor e ser pesquisador, tá? E aí, claro, no Brasil a gente acaba seguindo essa trilha, né, de graduação, mestrado e doutorado, tá? Só para explicar para vocês uma coisa. Imaginem que isso aqui é o conhecimento humano, né? Então, isso aqui é o conhecimento de que tudo que existe no mundo, tá bom? E aí, no ensino fundamental, você aprende aqui um pouco de tudo do conhecimento do mundo. Você aprende um pouco de matemática, um pouco de português, um pouco de ciências, de biologia, de história, geografia e etc. No ensino médio, você aprende mais um pouco, né? Ele te dá um foco maior do que você precisa fazer em relação ao conhecimento que você precisa ter do mundo. Na graduação, né, você aprende mais um pouco aqui, você vai ter um conhecimento maior, só que aí você começa, né, quando tem uma iniciação científica, você vai e foca num determinado objeto, num determinado ponto, tá? No mestrado, você foca ainda mais, porque você vai estudar um tipo de conhecimento específico, e no doutorado, ou no PhD, né, esse conhecimento que você obteve naquela mesma área ali, ele tem que chegar na fronteira do conhecimento humano, né? E aí, na verdade, o que você consegue aqui, no final das contas, é esse pontinho, tá bom? E aí, ó, isso aqui é um doutorado, né? Então, ó, de todo o conhecimento humano, esse pedacinho aqui é o que vai te dar, né, o teu doutorado. Então, assim, não imaginem que, né, que no doutorado vocês vão fazer algo que vai revolucionar o mundo. Vocês vão fazer algo muito bom, algo seguindo métodos científicos, metodologia científica, né? Mas aquele seu resultado ali, ele vai estar muito concentrado numa área, né, de trabalho, numa área de pesquisa, tá bom? Qual é o mercado de trabalho, né, para um cientista no Brasil? Esse dado aqui é da época de 2014, tá? Precisa ser atualizado, gente. A educação, tá? Mas continua quase que a mesma proporção, tá? Educação, 76%, que é onde emprega, né, os pesquisadores no Brasil. Depois vem a administração pública, né, com 11%, e todos esses outros aqui, né, serviço, saúde, indústria de transferências, outros serviços, atividades financeiras, e etc. Tá? Vantagens de ser cientista, né? Você pode contribuir para o progresso da humanidade, né? Então, assim, a gente acredita que nosso trabalho ele vai trazer algum ganho para a sociedade, para a humanidade. Você tem mais liberdade no trabalho do que uma empresa, né? Isso aqui o Luiz vai até discordar um pouco de mim, né? Mas, assim, é um conceito de liberdade no sentido de que você pode pesquisar no que você quiser. Então, assim, por exemplo, né? O meu doutorado foi em melhoria de processo de software e aprendizagem organizacional. Mas quando eu cheguei aqui, eu não trabalhei direto com isso. Eu fui trabalhar com engenharia de software para internet das coisas, para cidades inteligentes. Então, eu tenho mais liberdade de, né, dizer assim, olha, eu quero pesquisar sobre A e não sobre B, tá? Numa empresa, não. Você vai ter que fazer ali o que a empresa te demanda. Tem um bom salário, né? A gente tem um salário aí razoável, né? Terá contato com pessoas de outros países, tá? E as pessoas te enxergam com os outros olhos, né? E trabalho como professor, no caso do Brasil, né? A gente acaba tendo que, para ser cientista no Brasil, tem que trabalhar como professor, tá? Desvantagens de ser um cientista. Tem muito tempo de formação. Então, por exemplo, enquanto os meus colegas ali terminando a graduação
já ganhavam um bom salário, né? Eu tive que fazer mestrado de bolsa, doutorado de bolsa, e eles galgando aí cada vez salários maiores, né? E eu tive que demorar muito mais para ter um salário minimamente ali comparável ao deles, né? Outros empregos podem pagar mais. Não tem horário fixo de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente está aqui agora, depois eu ainda tenho uns trabalhos para corrigir, então não sei que horas, né, eu vou dormir hoje ainda. Alguns momentos de frustração, né? Porque você acaba, às vezes, não sai o resultado que você quer do projeto de pesquisa, não sai o resultado que você quer dos artigos que você manda, né? Os resultados do experimento não saem do jeito que você quer, tá? Então, concluindo, né? Ser um cientista é um emprego possível para qualquer um, e ciência não é importante apenas na escola ou na universidade. Ela tem que fazer parte do seu dia a dia, seja no seu dia a dia na empresa que você trabalha, né, na instituição, na comunidade que você está ali dentro, né? E aí algumas motivações para fazer graduação, mestrado, doutorado, né? No meu caso, tá, foi obter um mundo de conhecimentos novos. Então, como eu já comentei aqui, eu sempre quis isso, né? Eu sempre gostei de aprender. Fornecer o ferramental para que vocês tenham uma profissão. Então, assim, né, me deu aí todo o ferramental para hoje em dia ser professor e pesquisador, né, e mudar a condição social, econômica e cultural, a minha, no caso, né, e da minha família, tá? Porque, assim, como eu comentei com vocês inicialmente, meu pai tinha até a 6ª série do ensino fundamental e a minha mãe até o 1º ano do ensino médio. Então, assim, naturalmente, eu tinha um contexto muito limitado em termos sociais, econômicos e culturais, né? E aí, durante toda essa minha vida aí de formação, eu fui obtendo outros conhecimentos, mudei a condição da minha família, né? Ajudo a minha família até hoje lá no Amazonas. Então, e aí depois meu pai e minha mãe foram terminar os estudos, então eles fecharam o ensino médio durante a época que eu estava no doutorado ainda, né? Então, assim, muda a realidade, né, da família de vocês, né? E eu tenho vários exemplos de outros amigos também desse jeito, né, que foram os primeiros aí a ter um curso superior, né, e mudar, né, a situação da família deles também, né? Obtive conhecimentos e ferramentas em desenvolvimento de software, engenharia de software, fundamentos da computação, que foi aquilo que o professor Luiz explicou, né? A gente acaba obtendo aí muitos conhecimentos, muito conhecimento especializado, né, nessa área de engenharia de software, tá? E mudei minhas condições, né? Isso aqui é só um mapa dos locais que eu conheci graças à educação. Essas fotos aqui são antigas, eu continuo gordo, tá? Mas esses locais aqui, eu tive o cuidado de marcar somente os locais que a educação me levou, né? Então, assim, claro, vários locais lá no próprio Amazonas, Roraima, o Pará, tá? Então, foi onde a educação conseguiu me levar na época do doutorado, né? E aí fora, consegui, né, na época tinha bolsa, tínhamos algumas vantagens, né, oportunidades, né, de bolsa, de poder ir para fora. Então, coisa que eu nunca imaginei na vida, né, que eu ia conseguir fazer tão cedo. Durante o mestrado e doutorado, né, eu tinha ido à Argentina, isso aqui é em Berlim, né, então eu fui aqui na Colômbia também, e aqui nessa parte da Europa, né, em Berlim e na Suécia durante o doutorado de sanduíche. Conheci pessoas, né, a educação aí, a vida, né, de graduação, mestrado, doutorado, me oportunizou conhecer pessoas. Então isso aqui era com quem eu dividia o apartamento, né, de novo, vivia de bolsa, então eu tinha que dividir apartamento para poder me manter, né. Isso aqui era uma moça, eu não lembro o país africano que ela era, né, então ela estava lá estudando também, e ele era chinês e estava lá fazendo graduação, né, os dois faziam graduação, e eu já estava no doutorado, mas eu tinha que dividir com alguém, né, então não tem problema, a gente divide com quem aparece para dividir com a gente. Só que era na Bélgica, né, com uma amiga que já estava lá, na verdade, estudando também,
isso aqui na universidade, onde eu fui fazer o sanduíche. Tá? Então, assim, foram os locais que a educação me permitiu ir, certo? Então, era essa apresentação mais basiquinha, né, que eu tive que fazer na escola na época, inclusive foi na escola que eu estudei, né, que antes de entrar no ensino técnico, no ensino médio, eu estudei em escola pública, tá, no ensino fundamental. Então, assim, eu levei também essa apresentação para a escola pública na época, né, então meu ensino fundamental foi ali numa escola pública, tá? Então é isso, não sei se tem mais perguntas ali da apresentação, se vocês têm alguma pergunta em cima dessa apresentação. Eu sou cheia de perguntas, que eu estava muito ansiosa para esse bate-papo, né? Que, como eu comentei inicialmente, é um bate-papo diferente, a gente traz, né, uma profissão diferente, são professores pesquisadores, então acho que esse é o momento da gente extrair o máximo possível de pessoas que já passaram por muitas coisas, né? E quando a gente tem interesse de seguir um pouco essa área de pesquisa, de academia, então acho que é o momento. Então, pessoal, aproveitem também, façam perguntas. Eu tenho uma pergunta, eu gostei muito da apresentação, Davi, porque às vezes, assim, né? Eu estou finalizando minha graduação, eu pretendo seguir a carreira acadêmica, né? Fazer um mestrado. E às vezes a gente se pergunta realmente, né? Tipo assim, por que pesquisa e o que é pesquisa? Enfim, então achei muito interessante. E aí eu tenho uma pergunta que eu tinha notado assim: qual conselho, né, você, o Luiz, vocês dão para quem pretende entrar num mestrado? Quem pretende terminar a graduação e fazer um mestrado, seguir a carreira acadêmica, um pós? O Luiz já levantou aí a mão. Vai lá, Luiz, responde aí. Olha, Marina, a primeira dica que eu te dou é que você não precisa escolher, tá? Você pode fazer os dois. Porque quando eu estava no mestrado, eu fiz o mestrado trabalhando num grande projeto que me tirava 4 ou 6 horas por dia, certo? E eu assistia todos os seriados possíveis. Eu não sou de sair, tá? Eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto da minha casa, gosto de assistir seriado. Então, se eu quisesse gastar parte do meu tempo fazendo isso, eu poderia ter feito, certo? Então, você não precisa escolher. A mesma coisa eu fiz no meu doutorado. No doutorado, já se sabe, né? Eu, toda vez que tinha alguma coisa para fazer, eu fazia, para ganhar alguma renda extra. Então, era o cara que ficava revisando artigo, traduzia, certo? Como eu falei, eu falo inglês, né? E aí, muitos dos artigos que a gente queria mandar eram artigos internacionais, né? Então, eu fazia traduções, né? Quando apareceu uma oportunidade, eu fui, certo? Em termos de trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa particular, né, na Uninorte, o que foi maravilhoso. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter trabalhado lá. Eu ganhei um monte de experiência. E assim, às vezes, você fica muito preso por falta de conhecimento do que outras pessoas vão falar para você, certo? Seja seu orientador, um colega de trabalho e tudo mais. E muito medo do que você não conhece. Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria mudado totalmente as minhas decisões, porque eu achava que eu não podia, certo? Que ia dar problema, entendeu? Que, preciso de bolsa. Então, o Davi fala muito, muito bem, assim, do contexto da bolsa, mas eu acho que esse contexto mudou muito, sabe? Antigamente, a bolsa, particularmente, ajudava o aluno. Hoje, eu acho que o valor está muito irrisório para alguém que pretende fazer um trabalho na área de pesquisa, certo? Sendo que tem outras oportunidades. Então, se você gosta, não precisa escolher. Essa é a minha recomendação. Quem quer fazer, faz. Tá? E eu não estou falando aqui, né, de situações específicas. Porque, assim como o Davi, eu morava só... Não, que nem o Davi não, né? Mas eu, como o Davi, a gente passou por alguns perrengues financeiros, né? A Jéssica também sabe. Né? Então, eu não tinha... Eu morava sozinho. Eu pagava meu aluguel, meus pais não me ajudavam, certo? E, assim, com o valor da bolsa, que na época não era muito bom, porque, querendo ou não, houve um reajuste, mas não foi suficiente, né? Então, hoje em dia, vocês conseguem alguma instituição, ainda mais agora com a possibilidade de trabalho remoto, certo? Então, se você quer, eu acho que você não deveria, primeiro, abrir mão da parte acadêmica, nem abrir mão da parte da indústria. Eu adoro demais trabalhar com empresa, adoro ter que estar lá, trabalhando com requisitos reais, resolvendo problemas reais, entende? Eu acho que não temos por que abrir mão disso, né? Se você é capaz, né, faça mais devagar, certo? Se você encontrar um orientador,
que tem um problema real, você possa, às vezes, hoje em dia eu trabalho com alguns profissionais que são de empresa, que tem um problema real que eles querem trabalhar na empresa, certo? E isso vira seu mestrado. E a pessoa vai se especializando com relação a isso, entendeu? Você não precisa escolher. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria faça o que você tem capacidade de fazer, certo? Escolha muito bem o que você gostaria e fique motivado com o que você está fazendo. E saiba, se você escolher esse caminho, né, vai ter... Eu acho muito legal, porque tem uma frase, às vezes eu ouço de outros pesquisadores, né, e os pesquisadores comentam, quem trabalha com área de pesquisa tem uma... Como eu posso dizer? Tem uma sensibilidade menor à dor. Então, a pessoa aguenta muito mais do que uma pessoa tradicional, certo? Porque para você estar ali, ver essas situações, ver que a sua pesquisa, por exemplo, não vai para frente, que o seu orientador vai lhe dizer, esse caminho que você está seguindo não é o correto. Então, veja, encare como um aprendizado. Eu não mudaria o que eu fiz, certo? Em termos de tudo que eu passei no mestrado e doutorado, mas eu teria teria batido muito mais o pé com relação a minhas decisões em relação à vida profissional. Talvez eu estaria em um lugar diferente e não precisa, como o professor Davi falou, seguir e virar professor. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de estudar, eu sou tímido. Mas tem instituto de pesquisa, entendeu? E olha, por mais que eu trabalhe, a minha carga horária, ela é dedicada, particularmente assim, sem brincadeira, 8 a 12 horas por semana dando aula, e o resto das horas é orientação, fazendo pesquisa, fazendo projeto, tem um monte de atividades que a gente pode fazer, orientando dentro dos alunos do PET, coordenando atividades acadêmicas, coordenando atividades de extensão. E aí, por isso que o Davi chegou e falou, o Luiz vai discordar de mim com relação a essa flexibilidade de horários. Para mim, ela não existe. Eu trabalho muito mais do que muito profissional que trabalha de 8 às 6 da tarde, às 7 da noite. Eu acordo muitas vezes 5 da manhã para fazer algumas coisas, trabalho no final de semana. O professor Davi e a Jace devem conhecer isso, né? Mas eu me mantenho motivado com as coisas que eu faço. E muitas das vezes eu escolho muito essa flexibilidade de você escolher o que você gosta de fazer, né? Então, pense nisso, né? E assim, eu tinha esse medo de sair e não voltar mais. Será que seria mais difícil? Eu acho que seria. Então, não tem por que optar, não tem por que escolher uma ou outra, né? E se for o caso, demora um pouco mais. Demora 3 anos para fazer. Tem gente que demora 3 anos para fazer seu mestrado. Tem gente que demora 5 ou 6 anos para terminar seu doutorado, certo? E outra, assim, não querendo desmotivar, né? Mas se você não conseguiu, tá tudo bem. Você vai ter outro conhecimento e tudo mais, vai poder continuar a sua vida. Assim como o Davi falou, tem um monte de gente. E hoje, por exemplo, se tivesse oportunidade e eu estivesse em outros projetos, eu acho que eu conseguiria outras oportunidades. Então, eu acho que não é uma questão de tem que ser assim, ou tem que seguir o caminho que o Davi fez, ou que o Luiz fez, ou que a Jace fez. Cada um vai traçar o seu, né? E aí você vai olhar para trás com base nisso, né? Eu acho que eu respondi, mas chegou outra pergunta aqui. Tudo bem se eu continuar? Tudo, fica à vontade. Pode ficar à vontade. O Eric pergunta aqui se chegou o caso, né, de eu ter caído na monotonia. Esse sim, como você mantém motivado. Ô, Lucas! Cara, Desculpa, Lucas. Tá difícil tu cair na monotonia. Considerando o conjunto de coisas que eu faço, não, hoje em dia eu olho assim, meu Deus do céu, quando é que isso aqui vai acabar? Na verdade, eu quero terminar o projeto, estou tentando fechar os projetos e não pegar nenhum novo, né? Porque é muita coisa para a gente fazer. Mas em relação à monotonia, eu já estive nessa situação quando eu estava terminando a graduação, porque não tinha perspectiva nenhuma. Eu viajei para o Peru e eu tinha que voltar só para colar grau, né? E não tinha nada para fazer. Não sabia se eu conseguia um mestrado, eu não conseguia. Eu acho que foi mais um empate do que eu poder fazer as coisas, sabe? Ou seja, eu sabia que se eu tentasse, corresse atrás, talvez eu conseguiria um emprego. Mas a minha situação era outra, eram outros impedimentos. Não era a capacidade de poder fazer, e sim uma questão mais burocrática, né? Eu não tinha visto, né? Então, e também, quando eu comecei, durante o meu mestrado, eu me senti, assim, fechado. Você tem que trabalhar com isso, é isso que você vai fazer.
Uma coisa que eu odiei no meu mestrado, que talvez a Jace, se vocês fossem orientados dela ou do Davi, talvez ela vai mandar vocês fazer uma revisão sistemática da literatura. Eu odiei aquilo. Eu trabalhei o mais monótono da minha vida. Odiei. Tá? Vocês vão falar muitos... é muito bom, o Davi adora ler artigo. Eu não gosto. Eu gosto de pegar o artigo, ver o que é importante, próximo. Mas, às vezes, você tem que ter esse trabalho. Com relação a isso, para se manter motivado, eu acho que eu entendo a gente, quando vai chegando, eu acho que todo mundo aqui é adulto, né? Então, a gente vai perceber uma coisa. Nem tudo que você gosta, você vai conseguir fazer. Tem coisas que eu não gosto dentro de alguns projetos e que eu preciso fazer. Às vezes, eu preciso dar uma bronca a alguém que eu não queria, sabe? Eu não gosto de fazer isso, né? Então, esse tipo de coisa, né, que a gente tem que aprender, mas faz parte. Se você quer ser um gerente, uma hora você vai ter que direcionar a pessoa e dizer quando o caminho não estiver bom. Eu sou mais o tipo de pessoa que prefere seguir sozinho, que alguém me diga se está certo ou errado, mas não ser atacado. Então, hoje em dia, eu tento levar para a minha vida pessoal, eu ataco o trabalho das pessoas, mas não ataco a pessoa, porque eu não sei o que está por trás. Né? Então, eu prefiro ser uma pessoa mais humana, que veja esse tipo de coisa. Opa, o Daniel comentou alguma coisa? Eu me enganei aqui. Nossa Senhora, rogai por mim. Eu estou enganado, né, já? Você acha que ele ligou o microfone errado, né? Eu acho que ligou errado. Certo. Aí, você pergunta, né, Jaci, como dou a bronca, né? Como eu falei, Jaci, às vezes, né, eu pego, né, e falo para a pessoa, olha, isso daqui tá errado, não sei o quê, né? Tem muita gente que fala que eu sou muito técnico, na verdade, né? E aí eu chego lá e falo, olha, isso aqui tá errado por isso, isso e aquilo. Mas às vezes a pessoa não tem a maturidade para pegar, certo? Então eu vou falando uma vez, vou falar outra vez, tudo mais. E uma hora vai chegar o momento em que eu não vou ser... Opa, eu acho que ele caiu, né? Acho que travou dele. Acho que ele caiu. Pensei que tinha sido eu. Foi, Eu tô ouvindo você. caiu. Pronto, voltou. Pronto, voltou. Voltei? Sim, eu estava comentando aqui sobre a da bronca, né? Eu falei que eu sou uma pessoa muito técnica e falo as coisas, né? Principalmente em relação ao trabalho da pessoa, né? Então, eu acho que é necessário você ter os dois pontos. Primeiro, saber receber um tipo de... Primeiro que eu acho que não deveria ser bronca, deveria ser uma crítica construtiva. Eu acho que não faz nosso papel a gente ficar dizendo que a pessoa tem essa outra característica. Eu não gosto disso e eu não faço isso. Se eu aprendi alguma coisa durante meu mestrado e doutorado, é que as pessoas não precisam disso para crescer. Entendeu? Então, eu sou o tipo de pessoa que não gosta que façam isso comigo. Se a pessoa vai falar alguma coisa sobre o meu trabalho, que diga o que tem que ser melhorado. E por que aquilo, né? Então, eu trabalho muito com justificativas. Eu acho que isso tem que ser... A gente tem que respeitar, né? Então, eu prefiro fazer esse tipo de coisa. E aí eu gosto quando alguém vai lá e fala, olha, isso aqui está errado em relação ao seu trabalho, por que isso e aquilo. Eu acho muito mais construtivo isso, vai me ajudar a melhorar, do que alguém ficar me criticando e falando das minhas... E pode ser que eu tenha um comportamento que não é o adequado. Eu sei que às vezes sou um pouco informal demais em algumas situações, certo? Mas eu acho que é uma questão, né? É uma questão de você se posicionar, de no momento certo você saber o que falar. Então, eu acho que é uma questão disso, né? E assim, levando mais para o lado profissional, né? A gente precisa, né, ter isso, mesmo que a gente não seja o profissional que vai dar aquele toque, dentro da tua equipe tu vais trabalhar com pessoas cujo trabalho vai te impactar. Então, eu acho que faz parte, né? Tudo com a educação, sem criar um ambiente hostil e tudo mais, né? Aí algumas pessoas vão levar isso a bem, outras pessoas... Hoje em dia eu estou tendo um trabalho muito pesado com outra equipe que não é da área de computação, que eu estou tentando fazer as coisas. Aí, beleza, a pessoa não quer, eu vou fazer do meu jeito, que eu sei que vai garantir a qualidade do meu trabalho. É o que eu tento fazer, certo? Mas assim, isso vocês vão pegar com o passar do tempo, não é uma coisa que vocês vão conseguir fazer logo de cara. Eu ainda estou aprendendo, né? E lidar com pessoas, ainda mais... Para quem trabalha com engenharia de software, nós que temos que fazer análise de requisitos, fazer essa conversa e ponte com outras pessoas, né? A gente tem que aprender a fazer isso. E se você não gosta, se você é aquele tipo de profissional que quer só programar, tá tudo bem também. A gente precisa de programadores bons, desenvolvedores que
se preocupem e que usem os artifícios da engenharia de software, por exemplo, para se manter organizados, para seguir cronogramas, para entregar as coisas com qualidade. Então, está tudo bem também. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, respondendo mais claro aí a tua pergunta, Marina, né? Você não precisa escolher porque tem tantas coisas para você fazer que se você quiser fazer mais de uma, né, eu acho que a gente não precisa de um label assim para dizer eu sou só professor Luiz, professor da UFMA, que só faz isso. Eu posso ser o que eu quiser e vocês podem ser o que vocês quiserem. Bom, eu tenho uma pergunta. Como é o processo seletivo do mestrado? A gente sabe como é o do bacharel, que acho que todos aqui estão, né? São bacharelados. Mas como é o processo seletivo do mestrado? Às vezes a gente não entende bem como funciona, o que é preciso para entrar no mestrado, e gostaria que você respondesse essa pergunta. Certo. Na verdade, isso depende muito do edital, né, do programa em que você quer entrar de mestrado. Então, por exemplo, eu vou ter, como te dizer, de 2 programas, o que eu fui aluno e o que eu coordeno agora, né? O que eu fui aluno, você tinha que fazer, enviar sua documentação, né? E aí era analisado, né, a sua documentação ali e dizia se você estava aceito ou não no programa, tá? Hoje em dia, eu já sei que tem uma prova. Então, vai ter uma prova, lá tem uma prova de algoritmo e estrutura de dados e uma prova de fundamentos da computação, né, que é aquele fundamentos teóricos, que é aquela parte de autômato, né, linguagem, como é que tá o nome, meu Deus? Tem um nomezinho, né, linguagem, antes do autômato, mais linguagem. LFA, isso. Linguagens formais e autômatos, né? Mas aí você tem alguns tipos de linguagem lá, então tem prova disso lá agora, tá? Aqui no meu programa, em que eu sou coordenador, a gente não faz prova, é uma análise documental. Então, a gente analisa se o cara, né, fez iniciação científica, tem uma tabela, né, de itens. Se o cara tem experiência profissional, qual é o coeficiente de rendimento, né? Então, tem esses passos que nós fazemos aqui. Então, tudo depende do que está escrito no edital da instituição em que você quer se candidatar para fazer mestrado, né? Tá bom? Então, aqui no nosso caso não tem prova ainda, mas eu sei que na Federal do Amazonas, que foi onde eu estudei, agora já tem. Tá? A pessoa tem que fazer uma prova de algoritmos e outra de fundamentos para poder entrar. Entendi. Obrigado. E só complementando um pouco a pergunta do Jorge, Davi, mas tem coisas que são padrões nos programas de processo, tipo participação em bolsa, publicação de artigo. Sim. Essas coisas contam no processo seletivo? Sim, com certeza. Você ter experiência em iniciação científica sempre vai contar. Algumas contam experiência profissional, né? Principalmente mestrados profissionais, não mestrados acadêmicos, né? Experiência profissional vai contar bastante. Você ter artigos publicados, normalmente tem lá o item, né? De seleção. E aí, as pessoas têm muito a consciência de que na graduação você vai publicar ali no workshop mais simples, num evento regional. Então, tudo isso é considerado, tá bom? Aí veio aqui a pergunta, né? Qual é a maior diferença do tempo? Porque nos dois você sofre. É isso que o Luiz falou, né? O grau de especialização. No mestrado, né, entende-se que você sabe executar uma metodologia científica, né? Espera-se que você execute uma metodologia científica e não necessariamente precisa ser inédito, né? Enquanto no doutorado, a contribuição ela precisa ser inédita. E aí, lembrando que no doutorado, você está formando uma pessoa que vai formar futuros doutores, futuros mestres, né?
E isso não é uma preocupação no mestrado. No mestrado você está ali para aprender o método científico, né? Então, no doutorado, acaba tendo uma profundidade maior na pesquisa, e a formação ali não é só para ser um doutor, não é só para ser não é só para executar uma pesquisa, né? Você vai ter que ser capaz de formar futuros doutores. Passar a palavra aí para o Luiz. Eu tinha uma pergunta relacionada a isso, sobre o mestrado e doutorado. Eu posso estar enganado, os professores podem me corrigir. Lá fora, o mestrado e doutorado é feito como se fosse junto. Estou errado? Aqui no Brasil, o que você faz? Aqui que a gente faz nosso mestrado e doutorado separados, não é isso? Isso. João, eu discordo um pouquinho da visão do professor Davi em relação a que o mestrado e doutorado tem, como que eu posso dizer, o grau de especialização 100%, que a gente não precisa olhar também só para o lado inédito. Por quê? Eu já tive alunos de graduação, já vi alunos de graduação colocando alguma coisa inédita, tudo bem, orientados por um doutor, já vi alunos de mestrado fazendo isso, e já vi alunos de doutorado fazendo isso. E alguns alunos de doutorado que não tiveram todo esse grau de... o ponto que foi inédito pode ser percebido por outras pessoas como não sendo 100% inédito, né? Então, eu não acho, muito depende também da banca que está avaliando, como essa banca vai perceber esse trabalho. Eu acho que, na verdade, é o grau de exigência, do tamanho do mestrado, do doutorado, certo? Então, por conta do tempo, as regras têm que ser diferentes. Agora, um ponto que o Davi comentou, eu concordo, que é a pessoa que terminar um doutorado, ela tem que estar pronta depois para orientar outras pessoas, certo? Se ela não estiver com essa capacidade, né, ela vai ter que adquirir essa capacidade durante o trabalho, porque ela vai ter que saber o que cobrar, porque a pessoa vai chegar com ela para tirar essas dúvidas, certo? É tipo, o que eu tenho de fazer aqui e tudo mais. Não que eu ache que o professor seja a pessoa responsável por responder às dúvidas do aluno, tá? E isso eu falo para todo mundo que eu oriento, né? Eu acho que a gente está aqui para direcionar, o nome é orientador, não para dizer o que a pessoa tem que fazer. Né? Eu não sou um coach que vai dizer, pega isso que vai dar certo na tua vida. Não é isso. Né? Eu acho que a gente direciona a pessoa a colocar alguns pontos. Com relação à diferença, né, isso depende muito. Eu tenho amigos que trabalham fora e que estão fazendo mestrado, e eles enxergam o mestrado como se fosse uma especialização, aprender uma coisa a mais, fez um curso a mais. Não considera que o lado de pesquisa. Então, eu acho que a grande diferença daqui para fora é essa visão de pesquisa, né, dessa metodologia de pesquisa sendo aplicada, certo? Mas eu não consigo muito falar, porque eu não tenho toda essa vivência, né? Talvez o Davi tenha essa separação aí mais clara, considerando os programas nos quais ele participou. Ele acabou fazendo um doutorado sanduíche, né? Então, é interessante que talvez ele coloque aí a visão dele, mas do que eu enxergo, principalmente, do que eu vejo, por exemplo, nos programas do que eu vejo internacionalmente falando, né? Muita gente fala que o mestrado mais para eles é um mestrado profissional, né? Tipo, uma especialização. E o doutorado já é aquela visão de a pessoa vai fazer uma pesquisa mais avançada, né? Com impacto tecnológico, né? Do nível que é esperado, né? Mas muitas vezes isso vai ser feito em avaliação por pares. Pode ser que eu enxergue um trabalho de um colega e eu não veja. Então, por isso que existe uma banca em que vai ser feita essa arguição e a pessoa vai ter que demonstrar que aquilo que ela fez, a proposta, teve aquele impacto, né? E teve aquela inovação. Mas eu queria deixar claro que a inovação não precisa só ocorrer no doutorado, ela pode acontecer em outras etapas. Já tive casos de alunos que conseguiram fazer uma proposta que é uma coisa nova, certo? Sem precisar necessariamente fazer uma revisão sistemática, né? Agora, essa revisão sistemática da literatura, ela te dá essa garantia, né? Ou pelo menos ela deveria te dar essa perspectiva de que você tentou olhar a maior parte de conteúdo disponível e você consegue, né, de alguma forma, diferenciar o seu trabalho daquilo que foi proposto, né, até o momento daquela revisão. Né? Então, tem isso. Mas como o conhecimento é tão vasto, é muito difícil, né, ter essa garantia de que vai ser 100% inédito. Né? Talvez seja só uma alteração que faça toda a diferença. Né? Mas essa é a visão que eu tenho, Davi. Você concorda? Isso, Luiz, é exatamente por aí. O que acontece, gente? Na Europa, o mestrado
ele é visto como algo mais, como sendo uma especialização, né? E o nosso, ele é muito, muito, muito exigente, né? A gente exige assim como se fosse, né, um mini doutorado, tá? Então ele tem um grau de exigência muito maior, né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas saem daqui e vão para a Europa e já saem da graduação e já vão fazer um doutorado, né? Enquanto no nosso aqui a gente ainda tem esse passo intermediário. Lembrando que não é obrigatório, tá, você fazer graduação, mestrado e doutorado. É o caminho que naturalmente se criou no Brasil, né? E é muito difícil você já pegar um aluno de doutorado direto no Brasil, porque sabe que o período do mestrado, que o nosso mestrado é tão diferenciado, que quando a pessoa passa por um mestrado, ela já tem ali minimamente um conhecimento, né, do processo científico, né? Então é por isso que você vê pouquíssimos casos de pessoas que pularam direto para o doutorado no Brasil, tá bom? Mas eu concordo com esse ponto aí que o professor Luiz comentou. Nós temos até um caso, né, Davi, de professor lá na UFAM. Isso, tem. O que ele fez? Mas ele entrou no mestrado. Ele entrou no mestrado e aí logo no primeiro semestre ou no segundo semestre do mestrado perceberam que ele estava ali estava perdendo tempo, entre aspas, porque ele já queria muito doutorado também e já tinha conhecimento suficiente para o doutorado. Então ele saiu do mestrado e fez o seletivo do doutorado e foi direto. Então ele não tem o grau de mestre, ele é só graduado e doutor. São poucos casos. Eu acho que eu te conheço outros casos. Tu conhece outros casos? Não, assim, acho que eu conheço só o dele. Só o dele também. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. A última, prometo, gente. Mas a gente sabe que a gente está passando assim por um momento, né, que a pesquisa meio que está sendo um pouco desacreditada, sendo que é o que realmente move as coisas, né? As coisas acontecem através, primeiramente, da pesquisa. E aí eu queria saber, Davi e Luiz, se assim, é difícil, né? Porque eu imagino que, além desse ponto, tem o ponto que vocês já mencionaram, que você entra no mestrado com o valor de uma bolsa, totalmente indiferente do que você entrar no mercado de trabalho, né? Tem esse outro ponto, que os valores não se batem de forma alguma. E eu queria saber se é difícil encontrar alunos que estão na graduação e que pensam na pesquisa, e que forma vocês fazem, tipo, para motivar esses alunos vamos tentar experimentar a pesquisa, vamos fazer pesquisa. Acho que é essa a pergunta, vocês deu para entender. Deu sim. Posso começar, Luiz? Ou você quer começar? Pode começar, Davi. Certo. Em primeiro lugar, de fato, os valores estão extremamente defasados, né? E tem um outro ponto. Há muito tempo. Há muito tempo, na verdade. É o mesmo valor que a gente recebia. Da época que a gente recebia, que já era horrível, né? Era, Desde a nossa época, Deus me livre. Exatamente. E aí, Marina, tem uma outra situação. O mercado, com a pandemia, o mercado aqueceu muito, 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 muito. Então, assim, a gente tem aluno de graduação ganhando 2.000, 2.500. Eu sou o coordenador de estágio, né, do meu curso. E aí, semana passada, chegou para mim um termo de compromisso de estágio, 2.300, né? O cara ganhando R$2.300 com uma bolsa de estágio, sendo que a bolsa de mestrado, de bolsa de iniciação científica é R$400, e a bolsa de mestrado, eu acho que está 1.400, né, alguma coisa nesse nível aí. Então, é muito complicado. O que eu pelo menos, né, o Luiz pode dar outros exemplos aí, mas o que eu tento fazer com os meus alunos, né? Primeiro, mostrar para eles a utilidade da pesquisa, né, dizer assim, olha, tu faz aqui essa iniciação científica, ganha essa bolsa, ou se não quiser a bolsa, tudo bem,
né? A gente entende aí se você está trabalhando, já digo para ele, olha, você faz isso aqui de iniciação científica, aí você faz mais um pouco, aí você já tem aí o seu TCC, né? Então, tento atrelar uma coisa a outra, isso é um ponto. O outro ponto é convidá-los para projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o cara ganha a bolsa da iniciação científica e, às vezes, ganha a bolsa, quando é possível, né? Ele consegue acumular a bolsa do projeto de P&D, né? Que agora, nesse momento, eu estou num projeto com o professor Luiz, junto com os ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e eu, particularmente, estou num projeto com o SESI Maranhão. Então, a gente consegue, né, vincular alunos nisso, e aí a gente costuma dizer, né, são complementos de bolsa, né? Então, o cara acaba tendo aí um valor a mais para a gente tentar manter esse aluno, porque não adianta, né? A pessoa precisa comer, a pessoa precisa ter o ganha-pão dela. Então, acaba que, se a gente não faz esse tipo de coisa, dificilmente a gente tem aluno, tá? O aluno que eu tenho e que não faz isso, ele normalmente desiste, tá? Da iniciação científica, do mestrado, enfim. Luiz? Para início de conversa, eu acho que nós, professores, a gente tem que ser muito desprendido. Eu já abri mão. Não sei se vocês têm a mesma perspectiva, Davi e Jaci, mas eu deixo o aluno fazer o que ele quer fazer. Primeiro, se eu for me apegar ao aluno, né, o aluno ele vai, primeiro, sentir uma pressão em cima de fazer, de me deixar para baixo e tal. Eu falo, não, faz o que tu quiser fazer. É a primeira coisa que eu falo. Segundo, aproveitem, para quem está ouvindo aí a gente, a oportunidade está ali. Tem muita oportunidade, e seja na academia ou na indústria, tá? Porque na academia também as bolsas estão se equiparando aí a esses salários. Já se comentou, tem um aluno, o Davi comentou, tem um aluno recebendo 2.300, a gente tem um aluno recebendo 2 e pouco, 3 mil. Existe, dependendo do grau de conhecimento desse aluno. E aí o que eu falo para todos os alunos que estão fazendo parte ali, por isso que eu te falei, Marina, vai fazer o que você achar melhor. Você pode encontrar um trabalho e te pague por um meio período, por exemplo, o valor que uma bolsa te pagaria. Uma bolsa não, mais do que uma bolsa, talvez o dobro do que uma bolsa te pagaria. Mas aí eu falo para vocês, você tem o que é necessário para conseguir esses empregos? Certo? É a primeira coisa que eu faço de pergunta. Se você tem, você acha que você consegue dar conta, vai lá e faz, né? Mas tem muita gente que começa e já quer um salário desse nível e não sabe fazer nada. Isso também é verdade. E aí a pessoa chega lá e ela não se mantém. Entendeu? Então, o que eu sempre recomendo? Eu, como tutor do PET, eu sou responsável também pela calorada dos alunos, né? Dos novos que entram. Aí o aluno chega, ele, nossa, um salário de 3 mil, nossa, um salário de 4 mil, que legal, vou já... Menino, tu não sabe nem programar, tu não sabe nem fazer uma análise, tu não sabe fazer nada, certo? A gente tem que dizer, claro, porque senão a pessoa vai lá tentar, quebra a cara e fica, esse mercado não é para mim, fica frustrado. Então, eu acho que tem que ser feita uma escada. Marina, provavelmente você não está mais lá, você já está muito além dessa escada, certo? Mas o caminho que eu recomendo para um aluno que está no início entra, assim, no programa, por exemplo, o PET da vida, entra no segundo, terceiro período, fica lá 1 ano, fica com uma bolsa, a bolsa vai ser pouca. O que vai acontecer? Se você... É aquilo que eu tinha medo que acontecesse comigo. Se eu ficasse com um salário de 3 mil, 4 mil reais da época, que era o que se pagava para um profissional de computação, certo? E eu voltasse para ficar sem trabalhar e ficar com 1.500 reais, que era o valor da bolsa de mestrado, eu sabia que eu não ia conseguir me acostumar, porque o padrão de vida muda, né? Então, eu preferi invertir. Sorte a minha que, em paralelo, eu consegui outras coisas que faziam minha renda aumentar e eu não passei necessidade. Mas eu trabalhei muito também. Então, é por isso que eu te falo, se você consegue, né? A bolsa é suficiente, você tem a ajuda dos pais, cada caso é um caso, né? E aí, essa escada, eu acho que é interessante, porque você vai ganhando essa experiência. Eu tenho muitos alunos e eu não fico triste, certo? Eu não fico triste quando um aluno chega, professor, vou sair do projeto, vou fazer tal coisa. Não, porque eu vi que a experiência, meu papel formador, surtiu efeito. O aluno ficou 1 ano comigo,
Foi um desgaste para mim em termos dessa formação, e o aluno logo depois conseguiu alguma outra vaga. Às vezes eu roubo aluno de mim mesmo. Eu formo um aluno dentro do PET e ele vai trabalhar num projeto comigo depois, ganhando mais, obviamente, né? E aí ele vai fazendo essa escadinha. E já tenho alunos que terminam e querem fazer um mestrado comigo, porque eles veem esse impacto ali do conhecimento que eles ganham, que às vezes uma empresa pode que tenha, mas não vai fazer esse acompanhamento com você. Então, eu acho que tudo é uma questão de visão e do que você quer obter com a experiência. Mas também nem tudo pode ser você recebe e não retorna nada, certo? Então, no mínimo, você tem que, se for para uma organização, faça tudo o que for possível para adquirir o melhor da experiência. Tem muita gente que chega lá, fica no PET às vezes, e não faz nem o mínimo, né? E aí eu falo, olha, quem está perdendo tempo é você. O seu colega que está fazendo em paralelo a mesma atividade e ele está desempenhando um trabalho maior, ou mais impactante, digamos assim, é aquele cara que vai chamar a minha atenção para ele ser recomendado, certo? E assim a gente vai fazendo. Eu vou recomendar um aluno para o Davi, vou recomendar um outro aluno para outra coisa, certo? Então, tudo aí vai acabar impactando. Então, da minha perspectiva, né, com relação a esses salários, vocês têm o melhor, porque hoje em dia, além disso, vocês podem trabalhar remoto. Então, você pode ganhar toda a experiência que o mestrado pode te dar, que é muito diferente do que uma parte da indústria te daria, certo? Porque a parte do método científico, gente, eu conheço pessoas que trabalham comigo, e não vou citar nomes, obviamente, mas pessoas que são da indústria e não conseguem resolver problemas da mesma forma que uma pessoa que fez mestrado e doutorado conseguiria. Então, é uma formação diferente. E eu considero, assim, hoje em dia eu trabalho com um monte de coisa que eu tenho de pensar muito rápido. Às vezes eu comento com o Davi, como é possível que o cara esteja num cargo tão não sei o quê, eu não consiga perceber isso daqui, né? Então eu acho que você tem que optar por qual caminho. Você quer o lado financeiro e ficar resolvendo, às vezes, aquele trabalho monótono que é importante para aquela empresa, certo? Ou você quer fazer esse lado de pesquisa que vai abrir os olhos para você ter a habilidade de resolver um monte de problemas em paralelo. Aí já se sabe o quanto que a gente passou em relação aos nossos mestrados e doutorados, a quantidade de problemas que a gente resolveu que não eram de computação. Eram problemas administrativos, de gerenciamento, de projetos, e um monte de coisa que a gente faz hoje em dia e que a gente usa também, certo? Trabalhos relacionados à escrita acadêmica, escrita de relatórios, escrita de vários tipos de documentos, inclusive a criação de artefatos específicos para um problema. Hoje em dia, por exemplo, eu estou trabalhando com uma equipe que não tem alguns fluxos documentados. E dentro do processo, eu preciso definir quais vão ser os fluxos, certo? E aí eu preciso definir, por exemplo, um checklist de coisas que vão ter que ser entregues. Para cada item do checklist ou uma etapa, eu preciso definir um artefato para fazer a entrega daquela etapa. Por exemplo, entregar um relatório de defeito sobre um tipo de sistema. Relatório que não existe. Então, eu tenho de definir o relatório. Eu tenho 1 hora para fazer isso, porque o processo não pode ser parado, por exemplo, né? Então, veja, isso, provavelmente, se eu estivesse no meu trabalho do dia a dia, se eu estivesse só codificando, eu não teria essa visão. Então, eu acho que é interessante, né, você tomar essa visão ali do que cada um dos dois lados pode te trazer e, se possível, tentar adquirir dos dois lados, né? Porque o outro lado também tem, com certeza, as suas características, assim como eu já trabalho em outros projetos e eu vivencio o dia a dia de uma organização de desenvolvimento de software, certo? Então, eu acho que o salário pode ser até uma coisa momentânea, né, para alguns, né? Para mim tudo bem para mim eu receber um salário que era inferior ao que eu poderia estar recebendo. E aí eu considero isso um investimento. Eu sou muito também de olhar as oportunidades do mercado, né, de investir, eu gosto de olhar para isso, né? Então, nesse ponto, eu investi em ensino, em educação. E eu acredito que hoje, caso tenha alguma situação, eu poderia entrar no mercado e atender algumas demandas, certo? Outras pessoas talvez estejam procurando e não consigam, né, considerando isso. Mas hoje, por exemplo, eu falo inglês e português muito bem falados, né? Coisa que se eu tivesse ficado no Peru, por exemplo, talvez eu não teria evoluído, digamos, em termos desse aspecto. Em termos administrativos também, em termos de desenvolvimento de sistemas também, porque eu trabalhei no desenvolvimento. No mestrado eu desenvolvi ferramentas, no doutorado fiz a mesma coisa. Para o contexto mobile, para o contexto web, eu trabalho com Android, um monte de coisas, certo? Então eu acho que você, se conseguir extrair o que é necessário dentro
Daquele momento onde você se encontra, independente se é mestrado, se é doutorado, se é indústria, eu acho que você vai se sair bem, desde que você aproveite o tempo e não deixe o tempo passar, né? Porque tem muita gente que fica num cargo e, tipo, parece que a pessoa está lá e não evolui, não fez nada de diferente, né? Então, pense nisso, né? Pense nisso. E quanto ao dinheiro, se ele for um problema, né, consiga se organizar, né? Pense nessas outras estratégias, tem esse suporte ali, né? E o mercado está aquecido, como o Davi falou, e tem essas outras oportunidades que vocês podem tentar pegar, beleza? É isso. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente quer agradecer os professores, né? A gente vai deixar aí aberto para darem as palavras finais aí para a gente. Queria agradecer o tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro. Vocês se disponibilizaram para vir até aqui, falar para a gente, aconselhar a gente, inclusive pessoas que querem ir para mestrado. Bom, pessoal, eu vou mandar o formulário de feedback para vocês. Mas atenção, vocês não saiam sem preencher. Por favor, preencham. Só um minuto que eu vou pegar o formulário aqui. Eu quero agradecer demais, né, o Davi e o Lucas, né, como eles falaram aqui, são meus amigos de muitos anos. Eles aceitaram de boa estarem aqui. Estou morrendo de saudades. Até dezembro a gente se encontra lá em Manaus. E aí, vamos. Eu também quero comer a tambaquinha. Obrigada, menina. Muito obrigada. Pessoal, o formulário de feedback já está no chat. Não saiam sem responder, por favor. Professores, a gente também vai mandar um feedback para vocês, para a gente melhorar no nosso processo aí de palestra com outros que virão. A gente vai mandar... É a nossa foto. Isso. E a gente quer pedir que quem puder ligar a câmera para a gente bater uma foto, para registrar e publicar lá no Instagram da gente. Olha aí, Davi, agora 65 pessoas, olha. Caramba, muita gente para 10h30 da noite, gente. Não é? Ainda tem um pezinho aqui, ó, que não pode entrar. Essa daí já sabe o que ela quer fazer quando crescer. Já sei. Bora lá bater a foto. Todos prontos aí? Vai. Tem que fazer o L de Levinha, não é? Isso. Aprendeu bem, ó. 1, 2, 3.